Boa noite a todos, pessoal que está em casa, o pessoal que está aqui, os vereadores, vereadora. Vamos dar início então à sessão do dia 9 de setembro e vamos começar então com o hino nacional, depois a leitura de um texto bíblico pela vereadora Andréia e na sequência a oração do Pai Nosso. As margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Superior dessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, na estela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flor, paz no futuro e glória no passado. Consegues da justiça crava forte, verás que o vinho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Então vamos dar início agora ao pequeno expediente. Então convido a secretária para fazer a leitura das correspondências. O parecer prévio da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, relativo ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade dos ex-prefeitos Sebastião Elias da Silva Neto e Antônio Gilberto Gruba, continua na Comissão Permanente de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. O projeto de lei 27/2021, súmula, dispõe sobre a revogação da Lei Municipal 842/2011, bem como a reversão de imóvel constituído da matrícula 3.211, com área total de 11.325,58 metros quadrados, continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a devolutiva da municipalidade quanto ao nosso ofício de numeração 192/2021. O projeto de lei 28/2021, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder concessão de direito real de uso de bem público pelo prazo de 20 anos de parte do imóvel de propriedade do município de Paulo Frontin, matrícula número 7.262, instituindo em favor da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar e Produtos Coloniais de Paulo Frontin, APAF, conforme a legislação vigente e da outras providências, continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, aguardando a devolutiva da municipalidade quanto ao nosso ofício de numeração 194/2021. O projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal número 8/2021, súmula, autoriza o excelentíssimo senhor prefeito municipal Jamil Peixe a realizar a aquisição de câmeras de segurança para todos os prédios públicos municipais e da outras providências, continua nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais, para análise e emissão de parecer para a próxima sessão ordinária, para fins de única discussão e única votação. Dar entrada no projeto de lei de iniciativa da Câmara Municipal número 9/2021, súmula, cria o Dia da Consciência Histórica no município de Paulo Frontin e da outras providências, nas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamento e Políticas Gerais para análise e emissão de parecer para até o dia 27 de setembro de 2021, para fins de única discussão e única votação. Eu gostaria de pedir, com relação a esse parecer prévio que o Tribunal de Contas mandou, das contas, né, do ex-prefeito Sebastião, que a Comissão de Constituição e Justiça, vereadores Joane Peixe, Crispim Viana de Moura e André Soraya, fizesse a análise e emitisse um parecer até o final do mês para que a gente possa dar seguimento, senão daqui a pouco fecha o ano e a gente não resolveu essa questão. Então, peço que conversem com o Dr. Fábio e numa próxima ou na segunda reunião da comissão, né, façam esse parecer e essa análise para que a gente possa, então, marcar a data da votação já. Esse projeto 028 aqui, que autoriza a concessão do imóvel em favor da APAF, né, da Associação dos Produtores da Agricultura Familiar. Então, como a gente pediu para que eles fizessem uma mudança, eu conversei lá na prefeitura com o prefeito e com o secretário Vial, e eles falaram que a gente pode fazer as alterações por aqui, que não há necessidade de ir para lá. As alterações que a gente entender que seja necessário para fazer uma emenda. Então, vamos fazer essa emenda também para a gente poder acelerar essa situação aqui e já votar até o final do mês. Tá? Estive lá na prefeitura
E eles já colocaram em vários prédios da prefeitura, essas últimas semanas aí, eles colocaram já câmeras, não colocaram nas escolas ainda. Então, falei para o secretário para ele colocar nas escolas, não dentro das escolas, não é esse o objetivo, é fora, para vigiar o perímetro externo, que o perigo para as crianças não está dentro da escola, ele está fora, né? Então, é que se coloque fora das escolas para que o diretor, o monitor, possa ter esse acompanhamento lá, né? Até no próprio celular, né? É possível fazer esse acompanhamento. Então, eles vão analisar essa questão ali. Então, vamos dar início à ordem do dia e possui a seguinte proposição para discussão e votação. Palavra com o vereador Celso Osmar Kaminski para que proceda a leitura do requerimento número 50 de sua autoria e do vereador Jandir Machado de Azevedo. Obrigado, senhor presidente. Requerimento 050/2021. Celso Osmar Kaminski e Jandir Machado de Azevedo. Vereadores que se subscrevem vêm muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, amparado na legislação vigente, solicitar a inclusão do presente requerimento para apreciação e votação em plenário e, se aprovado, seja enviado ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito Jamil Peixe, para cumprimento, requerendo que seja enviado a esta Casa de Leis relatório sobre a atual condição do Museu Municipal, antiga estação ferroviária, bem como as pretensões do Poder Executivo Municipal e projetos voltados ao prédio e seus arredores. Justificativa. Muitas vezes, no setor público, nos deparamos com a descontinuidade de ações e programas. O exemplo do museu é emblemático. Quanto a isso, e causa questionamentos e tristeza à população vê-lo fechado. Portanto, esperamos que a partir deste relatório tenhamos base para buscar as devidas soluções e realizar as justas cobranças. Nesses termos, pede deferimento às sessões 6 de setembro de 2021, Celso Osmar Kaminski, vereador DEM, Jandir Machado de Azevedo, vereador DEM, a Vossa Excelência Martim Marques Bonfim, presidente do Poder Legislativo, Paulo Fantin, Paraná. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o requerimento. Esse requerimento aqui, eu tinha questionado o prefeito, né? E tinha questionado o secretário de governo, que é o Vial, né? E ficou acertado, na verdade, lá, né, que esse prédio do museu lá, da antiga rede ferroviária, né, seria feito, então, lá os departamentos, né, a delegacia, o Detran, mas parece que houve uma mudança. Eles vão recuperar o prédio da delegacia, só que isso está muito demorado, né? Então, na verdade, eles não sabem agora se eles querem usar lá embaixo para fazer o Detran, tem uma rede de apoio feminina também, que seria uma parte que envolveria a Polícia Civil, né? E eles ficaram na dúvida. Então, eles não sabem o que caminho vão tomar, se recupera aqui esse prédio da delegacia ou se faz as mudanças necessárias lá embaixo. Só que com isso o tempo está passando e não se toma uma decisão, né? E nós precisamos que o prefeito tome uma decisão, né? A pessoa tem que ser assim, gente. Pá, é como eu digo, né? Dá para fazer e nós vamos fazer e acabou-se. Não fique nesse chove não molha, né? Tem que ser firme na pegada, tem que chegar ali. Lá embaixo está decidido, já sentamos. Pô, nós fizemos um monte de reunião. Eu odeio esse negócio de ficar fazendo reunião para marcar a reunião. É uma reunião só e decidiu e está resolvido. Esse negócio de fazer 2, 3, 4, 5 reuniões para discutir a mesma coisa é porque não quer fazer, né? Então, vou lá de novo essa semana, aproveitando esse requerimento do vereador Celso aqui. Vou lá de novo cobrar deles como é que vão fazer aqui na delegacia ou vai fazer lá embaixo. Vamos trazer ou não vamos trazer o Detran, a delegacia, né? Porque não dá para ficar no chove não molha, né? O ano está se findando aí, né? Já estamos já em setembro, daqui a pouco chega dezembro, ninguém faz mais nada, depois vê o carnaval, o Brasil não trabalha até o carnaval e assim vai, né? Então só fica
tudo fica para depois. Nós não podemos deixar para depois, porque, como sempre diz o vereador Mano e eu também sempre falo, né, nós estamos atrasados. Né, em relação aos outros municípios, aí nós estamos atrasados. Então, às vezes, para resolver um probleminha simples desse do Detran, isso aí se resolve em 15 dias. Não há necessidade de ficar aí, vai, se reúne e volta, se reúne e volta. Mas o seu requerimento é bom, porque assim eles terão que dar uma resposta para a gente, né? Uma resposta por escrito. Uma palavra, vereador Crispim. Uma boa noite a todos os vereadores, a vereadora, todos os funcionários desta casa, nosso amigo que está nos assistindo e todos que nos acompanham pelo Facebook. Bem favorável esse requerimento. E se você for analisar bem, eu ainda sou um pouco contra usar aquele museu lá, aquele prédio, para fazer qualquer tipo de secretaria. Por quê? Porque aí acaba de afundar a história do município. É uma história triste o que aconteceu ali, que foi na época que teve aquela explosão e tudo, mas foi um fator histórico que aconteceu no nosso município. E por que não reformar e abrir o nosso museu? Porque, de certa forma, tem a aula de história que as crianças que estão na escola poderiam ir para lá uma tarde para aprender com o que aconteceu, como é que foi e tudo, que isso é uma história que aconteceu dentro do nosso município. Porque se reformou ali, botou para uma secretaria, até as pessoas que vinham resolver alguma coisa, até que se deslocar da prefeitura ali para baixo, vai ficar muito fora de contramão. E a gente já fez aquela solicitação para a prefeitura juntar tudo lá no prédio das irmãs. Então, acredito que não faça muito sentido de você. Acredito que deveria se organizar, juntar o que tem de histórico e trazer, e deixar aberto pelo menos 2 dias na semana, sei lá, para que seja aberto, que tem muitas pessoas que têm curiosidade, outros querem rever, estudar, olhar como é que foi a história, que isso é importante. Isso é o que eu acho, né? Mas cabe ao prefeito saber o que é que vai fazer. Com a palavra, o vereador Celso. Obrigado, senhor presidente. Na realidade, o IFAM já fez a reforma desse prédio, né? Então, como foi citado, ele foi destinado ao museu, mas hoje se encontra fechado. O importante é que se dê destino para algum proveito, né? Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Então, essa área lá da estação antiga, né? Até tem um projeto aqui de iniciativa aí do vereador, né? Que cria consciência histórica do município. Então, nós não temos ainda, né? Porque nós não temos um espaço realmente que nos traga a história do município. Lá seria o local ideal, até porque foi gasto 100 mil reais lá, que eu lembro, que veio para a reforma, né? Então, na verdade, não precisa fazer reforma lá, é só dar uma limpeza nele, né? Mais ou menos é limpar ele, só isso. Ele já está reformado. Talvez uma pintura nova, mas isso é uma coisa barata, não é uma coisa, né? A reforma dele em si já foi feita, não tem muito o que se reformar lá, né? É só limpar. E o nosso município precisa disso, ele precisa de um lugar que nos traga a história. Na verdade, então, nós não temos, né? E lá é o local para isso. Então, vamos ver se o prefeito e o secretário dele, né, resolve essa situação aí o mais rápido possível, né? Então vamos reformar de vez aqui o prédio da delegacia e colocar esses departamentos ali no prédio da delegacia, né? Porque eu sei que, né, teve funcionário aí que foi mandado para casa de novo porque não tinha lugar para ele lá na prefeitura. Mas peraí, como é que vai para casa? Então está sobrando gente lá na prefeitura, né? Não é por aí, né? E o funcionário não ganha pouco. Vamos dar início então aqui. Não, antes do grande expediente eu quero ler aqui. Tá. A votação, desculpe lá. Então vamos à votação do requerimento, depois eu vou ler o mandado judicial lá. Então, os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador Celso por unanimidade. Então, eu vou ler aqui o mandado liminar aqui que veio do juiz, que nós tiramos
a gravação da sessão do dia 3 da página da Câmara por causa de um mandado judicial, né? Então, um dos envolvidos requereu uma liminar, né, no fórum, e o juiz, então, entendendo que poderia trazer, sim, prejuízo à imagem da pessoa, ele determinou, então, que a Câmara retirasse, e a gente cumpriu, né, porque é uma situação normal, né? Cada um tem o seu direito, cada um busca o seu direito da forma como a lei prevê. Então, só para que todos saibam, né? Então, manda o senhor oficial de justiça a quem for este apresentado, para que, em seu cumprimento, se dirija à comarca onde possa encontrar a pessoa abaixo mencionada, né? A fim de proceder à intimação, no caso da Câmara, na minha pessoa de presidente, para que cumpra a decisão liminar deferida em anexo, né? No prazo de 24 horas até ulterior deliberação. Então foi determinado que a página da Câmara fosse retirada, e assim a Câmara cumpriu, porque, né, nós, como um órgão legislativo, temos que cumprir as determinações judiciais e trabalhar de acordo com a lei. Nada mais além disso, né? O pedido era apenas um pedido que a página fosse retirada para proteger a imagem e, né, as pessoas que foram citadas naquela sessão. O juiz entendeu que deveria fazer essa liminar, foi feita. Lógico, nós vamos entrar com recurso, né, um agravo de instrumento, e dizer que não, que deveria ser porque é uma coisa pública. Aí compete, né, aos juízes definirem. Se eles disserem que o nosso agravo está certo, então a página volta. Se eles disserem que não, permanece fora do ar. Vamos dar início, então, ao grande expediente. Eu passo a palavra aqui à vereadora Andréia, que vai falar sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização, sensibilização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil foi criado no ano de 2015 pelo Centro de Valorização da Vida. Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização e sensibilização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criado no ano de 2015, através do Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, dia 10 de setembro. A ideia é pintar, iluminar, estampar o amarelo nas mais diversas resoluções, garantindo mais visibilidade à causa. Ao longo dos últimos anos, escolas, universidades, entidades do setor público e privado e a população, de forma geral, se envolveram neste movimento que vai de norte a sul do Brasil. Mas de todos podem ser divulgados nesta importante causa: ações na rua, caminhadas, passeios ciclísticos, roupas amarelas ou simplesmente o uso do laço amarelo, para despertar a atenção e contribuírem para a sensibilização. Não esqueça, a campanha é em setembro, mas falar sobre prevenção de suicídio e valorização da vida em todos os meses do ano é fundamental. Nunca se debateu tanto sobre saúde mental como nos últimos anos. Apesar de muitas pessoas banalizarem as questões emocionais e mentais, campanhas como Setembro Amarelo buscam sensibilizar a população sobre a seriedade do assunto. O mês de outubro, também, ele registra cerca de 12 mil suicídios, até o presente momento, por ano. No mundo inteiro, são mais de 1 milhão de casos anuais.
Outro dado importante é que cerca de 96% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar, a depressão. Em seguida, do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. A Rede Municipal de Proteção e Enfrentamento às Violências de Paulo Frontin lança a campanha Setembro Amarelo Salva Vidas, com o objetivo de prevenir e reduzir estes números. A campanha cresce hoje, conquistando o Brasil todo. Por isso, pedimos o apoio a todos os órgãos públicos e privados e toda a sociedade, sendo fundamental para a divulgação das nossas ações, para a sensibilização deste tema. Não é drama, não é chamar atenção, e nem mesmo frescura. É um socorro pela vida. Participe, divulgue a nossa campanha, nos ajude a salvar vidas, e lembre-se, você não está sozinho, procure ajuda. Nós estamos à disposição na Secretaria Municipal de Saúde, Assistência Social, Educação. Estamos todos juntos. Não está sozinho. Nos procure. Obrigado, vereadora Andréia. Então, vamos passar aqui a palavra livre. Vamos iniciar hoje com o vereador Didi, né? Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aos funcionários, ao amigo que se faz presente e a todo mundo que nos assiste por Facebook. Hoje até estava na frente do supermercado Barranhuc e 2 agricultores me cobraram das estradas de Cândido de Abreu, Gonçalves Júnior e o fundão da linha Iguaçu também. Nós conversamos, eles falaram, Didi, vê o que você faz. Daí eu liguei para o Janderson, atendeu bem, conversou com os agricultores e disse que realmente, por final do mês, vai começar a arrumar aquelas estradas. Então, antes desse mês, no começo do outro, já vão para lá. E é onde eles estão terminando a parte do 7, do 8, do 9, Vista Alegre, que já está no final, e desde que vão para lá. Então, hoje também, recebi até uma notícia boa, uma agricultora da linha aí, que vai para Vera Guarani, onde a Sanepar já estava medindo quanto vai de canos e que estão para instalar água para essa região ali, acho que também por Santana, onde eu e o vereador Jones solicitamos, né, junto. Então, realmente, está para sair água para aquelas comunidades. Então, parabenizo até o prefeito Jamil, que está lidando para trazer enquanto antes isso aí. Hoje, senhor presidente, é só isso e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Didi. Com a palavra, o vereador Mano. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, vereadora, pessoal que nos assiste em casa, os funcionários desta Casa de Lei. Senhor presidente, hoje também tem pouco assunto para essa reunião, né? Só quero dizer aqui que hoje foi até citado na rádio local, onde procuraram a minha pessoa para saber com referência a esclarecimento da CPI. Segundo o cidadão Hernani, que comentou na rádio, disse que não teve meu retorno, não me encontrou para que eu pudesse dar alguma informação sobre a CPI. Eu só quero dizer que eu não recebi ligação nenhuma, não sei se talvez ligou em algum número errado. E mesmo que tivesse que conversar com essa pessoa, a CPI já acabou, né? A CPI deu-se por encerrado na sexta-feira, quando foi lido o relatório. E se essa pessoa tinha tanta interesse em saber o relatório da CPI, a reunião era aberta a todos os convidados que queriam participar. A reunião era aberta, poderia ter vindo assistir e gravar, né? Mas agora, depois que passou-se o assunto,
quer saber de dados e coletar dados. Então, acredito que da minha pessoa, a CPI encerrou-se na sexta-feira. Eu não dou explicação a ninguém. Quem vir perguntar para mim da CPI, que faça seus ofícios e seus pedidos a esta Casa de Leis ou ao Ministério Público da cidade de Malé, aonde os documentos são endereçados. E da minha pessoa, não tenho que dar explicação a ninguém. Então, aquele que talvez tenha curiosidade em saber da documentação da CPI, é só encaminhar os seus ofícios a esses departamentos, que com certeza esses departamentos vão aí dar o seu retorno. E também dizer que o próprio Hernani mesmo era ex-vereador de mandato, né? Mandato passado. Então, acredito que também deve ter muito conhecimento sobre o assunto que foi se tratado. Eu não sei o porquê hoje manifestou-se dizendo que o vereador relator não deu retorno às suas perguntas. Então, seria isso, senhor presidente. Meu muito obrigado a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Daniel. Uma boa noite, presidente, vereadores, vereadora, os que estão aqui nos acompanhando nesta Casa de Leis e os que estão nos ouvindo ali pelo Facebook. Então, hoje a minha fala, presidente, é sobre os caminhoneiros que tiveram uma parada nas estradas aí, estão parando aí, pelo país inteiro, né? Que mais uma vez foram para as ruas em protesto ao aumento significativo do preço dos combustíveis, bem como também, né, em respeito à democracia e à nossa nação, caminhoneiro. Quero afirmar que tenho o maior orgulho dessa classe de trabalhadores, porque, presidente, também fui caminhoneiro há 20 anos aí, e eu sei que a vida do caminhoneiro não é fácil. E do jeito que anda a situação hoje, combustível subindo, gases, né? Mantimentos, aí, então fica difícil. Então é só isso, presidente, que eu tenho que falar, e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Johnny. Boa noite, presidente, senhores vereadores, vereadoras, vereadora, funcionários da casa. Também quero dizer uma boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. Presidente, o comentário quero aí parabenizar o secretário de obras, o G. Anderson, mesmo com dificuldades de colaboradores, tem dado o melhor de si para atender a pedidos da população, né? Também tem acompanhado, juntamente com o prefeito Jamil, os trabalhos no setor de obras. Final de semana, onde visitamos o vicinal São Luís, o vicinal do Contestado, Santana de Baixo, São Roque. Também passamos pela comunidade de Monjolos, mais das comunidades onde o vereador Isidoro já citou, vendo as estradas para que sejam feitos os trabalhos necessários que a população está cobrando. Então, fica aqui o meu parabéns pelos trabalhos, pelas obras onde já foram feitas. E um trabalho bom, né, na medida do possível, conforme já falei. E os trabalhos vão se estendendo ao resto do município, que estão faltando a melhoria nas estradas. Conforme o vereador Isidoro comentou, do posto artesiano, ali o pessoal já está medindo, fazendo as medições, na rua Doutor Coreia, onde já também fui cobrado, e a gente torce que seja estendido esse posto até o vicinal 1, da comunidade do vicinal 1, onde as pessoas também estão com dificuldades de água. Então é isso aí, a gente torce que as coisas aconteçam e quem sai ganhando é a população. Então, meu comentário de hoje é isso aí, senhor presidente, e desejo mais uma vez uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Johnny. Com a palavra, o vereador Celso.
Boa noite a todos os nobres colegas pares, servidores, colaboradores, aos internautas que nos assistem via Facebook e também às pessoas que se encontram aqui presentes. Bom contar com a audiência e participação de cada um. Meu muito obrigado. Hoje, de forma especial, começo minha fala parabenizando nosso país e também todos aqueles que são patriotas pela passagem da Semana da Pátria e de mais um 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. Sem dúvida alguma, esse é um grande momento para a nossa terra, não só em virtude da importância histórica da data, mas também pelo atual momento que vivemos. Notamos que ainda expostos a uma pandemia mundial e enfrentando sérios problemas econômicos, nosso povo resiste de forma heróica, trabalhando duro, seja na cidade ou no campo, para a garantia do futuro próspero que tanto desejamos. Então, parabéns ao Brasil e a todos os brasileiros. Também quero destacar o projeto de lei que demos entrada nesta casa, aproveitando a oportunidade para pedir o apoio de cada colega vereador. Vou ler o projeto para que todos possam ter conhecimento. Projeto de Lei número 09/2021, súmula, cria o Dia da Consciência Histórica no município de Paulo Fantim e dá outras providências. Os vereadores Celso Osmar Kaminski e Jandir Machado de Azevedo, no uso de suas atribuições legais, esculpida na Lei Orgânica do município e no regimento interno desta Casa, submete à apreciação desta Igreja Casa de Leis o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído anualmente o último sábado do mês de setembro como o Dia da Consciência Histórica Municipal em memória às vítimas da explosão do trem ocorrida em 1943 nos arredores da antiga estação ferroviária. Artigo 2º. Caberá ao Poder Público Municipal de Paulo Fantim, tanto legislativo quanto executivo, no âmbito de suas atividades rotineiras, inserir referências e alusões sobre a data, promover ações e cerimônias, seja de forma conjunta ou isolada. Parágrafo único. A data é representativa da memória, história no município e não acarretará prejuízos ao comércio local, sendo vetado, em razão da mesma, o fechamento de quaisquer estabelecimento, sendo, porém, estimulada a participação do setor privado através de ações que remetam à data. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos de Paulo Fantim ficará encarregado, no âmbito da rede pública municipal de ensino, a inserir atividades de qualquer natureza que façam alusão à data, estimulando também a participação dos alunos da rede pública estadual de ensino. Exposição de motivos. O presente projeto de lei, a partir do clima da Semana da Pátria, visa, através da instituição do Dia da Consciência Histórica Municipal, promover e dar ciência a todos sobre nossa história local, principalmente a explosão de 1943. Haja visto a relevância do tema para o nosso município e para tantas famílias que aqui ainda moram. Desde 2015, atividades voltadas à pesquisa histórica aconteceram de forma periódica. Houveram pesquisa de campo, pesquisa em acervos históricos, tanto públicos quanto particulares, entrevistas com moradores mais antigos, além de passeios por pontos de referência e também aulas de minicursos. Além do mais, alguns resultados dessas atividades de pesquisa foram apresentados em eventos acadêmicos no Brasil e também na Argentina, mostrando a seriedade e comprometimento do trabalho. Também fomos informados que no programa de mestrado em História Pública da Universidade Estadual do Paraná, Unispar, antiga FAF, no campus de Campo Mourão, houve citações a respeito do resgate histórico de Paulo Fantim.
Também saliento que no passado houveram iniciativas desse cunho, como o livro escrito pela senhora Diva Scaramella Ogiboski, além de vários professores que ao longo do tempo se empenharam em proteger e ensinar sobre a história de Paulo Frontin. Porém, atualmente o cenário é muito diferente. O museu está fechado. As ações de cunho histórico estão resumidas ao mínimo possível e aos poucos a memória local vai se perdendo nas entrelinhas da própria história. Algo que infelizmente é natural no processo humano. Mas daqui, do nosso lugar de fala, podemos ao menos melhorar um pouco as coisas. Por isso, solicitamos o apoio dos nossos nobres colegas edis. Então, continuando minhas explanações, entendemos que este projeto vem a calhar no momento em que falamos sobre história e civismo, e pode ser o ponto de partida para a promoção do resgate histórico de Paulo Frontin. Uma vez que, a partir da preposição simples de um dia ser comemorado anualmente, e claro, um dia para lembrarmos da grande tragédia de 1943, que foi a explosão, junto com as famílias que perderam amigos e entes queridos, possamos ter uma data específica que produza eventos e ações em prol de nossa história, como já observamos anteriormente, e que estas coisas sirvam para nutrir maior amor e identificação com nosso município, principalmente nas futuras gerações de frontinenses. No final deste mês, para ser mais exato, 29 de nove de 1943, a explosão completará mais um ano. E é importante, sim, falar dela. Aliás, entender o que a estrada de ferro significa para Paulo Frontin. É um primeiro passo para entendermos a realidade e, a partir dela, pensar e buscar ações que melhorem o coletivo. Em resumo, é uma lei preocupada com a cultura municipal. Diga-se que um povo sem cultura e sem memória torna-se praticamente um povo inexistente. Também, junto com a lei que propusemos, seguiu um requerimento ao Poder Executivo para, entre outras coisas, informar sobre o uso da antiga estação ferroviária, hoje chamada de Museu Municipal. Fizemos tal solicitação porque é muito triste ver o prédio que foi epicentro da formação urbana de Paulo Frontin, abandonado, sem receber manutenção e legado ao tempo. Pergunto, alguém lembra da situação da estação antes da reforma de 2011? Nós não queremos ver a estação novamente naquelas condições. E para isso não acontecer, precisamos agir desde já. Lá é um espaço que poderia muito bem ser estruturado e utilizado para várias coisas, como aulas de violão, eventos culturais, folclóricos, entre outras atividades. Também exponho aqui alguns aproveitamentos que podemos fazer com relação à história municipal, principalmente no que diz respeito às homenagens públicas que são prestadas. Pois bem, um exemplo é a praça, que se um dia for revitalizada, poderia ganhar adornos com referências históricas. Também o portal, os trevos e qualquer prédio público. Em todos os lugares existem espaços para preenchermos com o legado de quem veio antes de nós, e que no futuro nós possamos ser lembrados e termos contribuídos com a lembrança da história de nosso povo frontinense. Enfim, esperamos ser atendidos
nesses pedidos e, finalmente, ver a parte histórica da nossa cidade preservada. Também gostaria de solicitar ao Poder Executivo medidas para a iluminação pública, que em muitos pontos ainda faltam ser consertados. Para encerrar, digo, a cultura não se herda, conquista-se. E acrescento que cada um de nós possa contribuir. Dito isto, finalizo. Desejo a todos uma excelente semana que nos resta e restituo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Jandir. Boa noite a todos os vereadores, vereadora, os amigos que faz aqui presente, a quem nos assiste. Queria fazer um pedido ao prefeito que comunicasse à empresa que faz a manutenção das lâmpadas, né, no bairro São Francisco. Tem várias pessoas pedindo para trocar ali, que tem as lâmpadas queimadas na Coapar. Em conversa esses dias com o prefeito Jamil, também conversei com ele se existia a possibilidade de destinar um parquinho para o bairro São Francisco. Onde que conversei lá com o prefeito, ele falou que era para fazer a emenda e encaminhar, né? É bom a gente conversar nessa parte aí, quando é que beneficia as crianças no município, onde tem um lugar para no final de semana brincar, né? Também queria pedir para o prefeito que visse com carinho na comunidade Santana de Baixo, lá onde que já foi perfurado um poço artesiano lá. Já faz vários anos, né, que foi feito esse poço e até hoje não foi instalada essa água para a comunidade, né? E lá é um lugar que as pessoas sofrem com falta de água, né? Então, se tem uma oportunidade, uma chance aí de ser concluído esse trabalho ali, para essas pessoas serem beneficiadas com a água, seria uma grande valia para o povo do Santana de Baixo. Era isso que eu tinha para falar, presidente, e devolvo a palavra. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Andréa. Mais uma vez, boa noite a todos. Trago hoje um pedido também da nossa comunidade referente ao retorno das ações que geram renda no nosso município. Nós tínhamos, há alguns anos, a casa era atrás do posto de saúde, chamava-se Geração de Renda. Essa casa não existe mais, mas existe muitas mulheres, muitas adolescentes que têm essa necessidade, essa vontade de fazer esses cursos, de voltar à ativa. Então, assim, já estive conversando até com a nossa primeira-dama para vermos essas possibilidades. Mas, como diz o nosso presidente, Marques, nós temos que começar a agir um pouquinho mais rápido. Então, assim, trago esse anseio da nossa comunidade, que se haja um pouco mais de atenção em relação a essa geração de renda, que é o que muitas pessoas estão precisando nesse momento, através, como foi dito até pelo Celso, nosso colega, de oficinas, de orientações, de palestras, de algo nesse sentido, que a nossa população ela possa gerar essa renda através de trabalho manual, enfim, mas que isso recomece, que isso seja reativado o mais breve possível. Conto também com a colaboração dos meus colegas. Gostaria de comentar sobre o ônibus Lilás, que foi uma polêmica, que não veio no mês de agosto, infelizmente, que a agenda foi reaberta. Faltaram 5 municípios da Ansupar para receber esse ônibus, com toda a nossa equipe técnica, pela valorização da mulher, e também com a Gabi Bacri, do Sejusf. Então, dia 16 agora de setembro, vai ser o dia todo na Praça da Matriz. Segunda-feira trarei, então, a programação para todos e conto com a presença de todos os meus
colegas aqui, vereadores, neste evento, que vai ser de grande valia para o nosso município, nessa bandeira contra a violência à mulher. Gostaria de destacar que o projeto União Pro Vida de Porto União, ele tem o WhatsApp, que as pessoas podem entrar em contato, depois eu vou pedir a permissão para o presidente, para nós postarmos na nossa página do Facebook, o contato para que seja feito esse atendimento, esse desabafo a qualquer cidadão. Então, esse atendimento é gratuito e sigiloso, também tem presencial na estação rodoviária de Porto União, e também pelo telefone 24 horas 4298 89-00279. Gostaria de postar depois essas informações na nossa página, para que as pessoas que estão se sentindo um pouco isoladas ainda devido à pandemia, ou qualquer sentido da questão de depressão, ou querendo desabafar, temos, então, a equipe do União Pro Vida que está à disposição. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, vereadora. Com a palavra o vereador Crispim. Mais uma vez, uma boa noite a todos e a todas que estão aqui se encontram e que nos assistem pelo Facebook. Também a nossa fala livre hoje é rápida, devido ao tempo ter tomado na sexta-feira, e às vezes essa mudança de data às vezes deixa a gente um pouco perdido. Quero falar a respeito da emenda positiva, que estou destinando dois parquinhos. A gente vai organizar direitinho os nomes, tudo, para a próxima sessão, e um pouco da verba para a fisioterapia do nosso município, tendo em vista que, devido a essa pós-pandemia, está aumentando a necessidade das pessoas, e em conversa com a responsável lá, tem um pouco de dificuldade em alguns equipamentos para melhoria do atendimento ao nosso público. Aí, junto com o vereador Daniel, a gente conversou com ela e vamos disponibilizar um pouco da emenda positiva para aquisição de equipamentos para a melhoria do trabalho daqueles profissionais. A respeito do que o vereador Mano falou, da rádio, o radialista, o ex-vereador Hernandes, entrou em contato comigo para procurar saber algumas informações a respeito da CPI. Só que, assim, eu fui o presidente da CPI. A CPI se encerrou na sexta-feira passada. Então, qualquer mensagem, qualquer pergunta a respeito da CPI, eu não posso informar mais nada. Mas a documentação está aqui. Inclusive, eu falei até para ele, se o senhor tem a curiosidade de saber o que é que passou, o que é que se trata a respeito da CPI, o senhor vem aqui e pede o relatório na íntegra. É só solicitar pela rádio, com a maneira que ele achar melhor, e vir aqui e tomar ciência do que aconteceu e tirar as conclusões dele. Porque agora não cabe mais a gente, agora é Ministério Público e o trabalho segue. O nosso trabalho da CPI já se encerrou. Então, só para explicar, porque na rádio ele citou meu nome, que entrou em contato comigo, mas eu não quis me pronunciar. Então, o meu pronunciamento foi o que eu falei para ele. Eu liguei e disse para ele que a documentação está aqui, como qualquer outra pessoa pode fazer uma solicitação e solicitar a documentação na íntegra, contanto que deixe os dados aqui, né? Peça por escrito, para saber para quem está indo a documentação, e hoje a documentação se tornou pública, não cabe mais a gente estar fazendo comentários. Era só isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra. Obrigado, vereador. Então, para a gente encerrar, né, nossa sessão de hoje, com relação à CPI, a CPI, ela, na verdade, ela é pública, gente, né? Não existe esse sigilo que todo mundo imagina aí. Fosse assim, a CPI do Covid, ninguém ia ter que dar o depoimento na frente das câmeras. Então, ela é pública, as informações são públicas. O sigilo de uma CPI é só na fase de coleta de provas, é só isso.
que se pede sigilo na CPI, para evitar que provas sejam consumidas, né, perdidas no meio do caminho. Mas em si a CPI ela é pública, as conclusões dela também, né? E é lógico, qualquer um que se sentir ofendido pode entrar pedir lá para o juiz, pedir lá, olha, não quero que publique isso, não quero que publique aquilo. Sem problema nenhum, é direito de todo mundo, é direito de qualquer um. E quem quiser uma cópia, né, do relatório da CPI, vem aqui na Câmara, faz por escrito, assina o nosso protocolo e leva a cópia. É simples. Agora, o que essa pessoa vai divulgar lá depois, na página dela de Facebook, WhatsApp, a responsabilidade dela daí, né? Não é da Câmara, não é dos vereadores, não é nada disso. Então, às vezes falam muita coisa por aí, mas falam sem saber. Está aqui os documentos, quem precisar, a imprensa, se precisar, faz o ofício normal, protocola e recebe. Ninguém tem nada a esconder de ninguém. Eu quero comentar aqui sobre o seu Gerson Matuschenko, né? Ele esteve aqui na Câmara, me procurou semana passada e fez um pedido de desculpa formal, por escrito, né? Sobre aquele episódio, sobre aquelas situações. Então, como ele fez esse pedido, todo mundo tem direito de errar. Ninguém é perfeito. Erra. Mas ele teve a hombridade de vir aqui e se desculpar aqui, né, na minha pessoa, com todos os vereadores. Então, uma pedra encerrada sobre isso, ele fez por escrito o pedido de desculpa dele, e é um ato até de coragem, né, porque muitas vezes as pessoas deixam o orgulho dominar e acabam, então, entrando num embate desnecessário, né. Então, fica aqui registrado o pedido de desculpas do seu Gerson Matuschenko. Assunto encerrado, então. Com relação aos pedidos, eu vi que muitos pedidos são feitos ao prefeito. Eu só queria dizer o seguinte, né, que quando nós fazemos aqui os pedidos para o prefeito, um vereador pede isso, outro pede aquilo, eu senti que isso causa um mal-estar lá na prefeitura, para o prefeito, às vezes para o secretário, mas a intenção, né, e até para o líder do governo e tal, a intenção não é prejudicar o Jamil. Nunca foi e nunca será. A intenção é ajudar na administração. Por quê? A gente sabe que o Jamil não está nos 4 cantos do município, ele é uma pessoa só. Ele não é 10 que vai estar lá no Limoeiro, de repente vai estar na Serra, depois vai estar lá, e ele vai estar em Curitiba, e ele vai estar em União, e ele volta. Então, os vereadores fazem isso no sentido de informar a prefeitura, que lá precisa disso. Então, não entenda lá, prefeito, secretários, que nós estamos aqui querendo denegrir a administração do prefeito. Pelo contrário, se eu fosse prefeito, ia adorar que os vereadores fizessem isso, porque daí eu nem precisaria ir lá no Limoeiro ver se está ruim a estrada lá, ou se lá na Serra está ruim a estrada. Os próprios vereadores, então, fariam para mim esse serviço, nem o meu secretário precisaria ir lá. Então, isso é bom. Isso não é ruim, né? Então, tem que ver os nossos pedidos aqui por esse lado aí, né? É o lado bom da situação. Então, não falamos por maldade. O pessoal da Secretaria da Emater ali me ligou, então vai ter uma reunião do Codefron, dia 16/9, às 13h30, no CEDER. Eu pedi para eles fazerem a reunião aqui, né? Porque aqui o espaço é melhor, né? Tem banheiro que eles podem usar ali, tem água, se quiserem café, nós vamos deixar café aqui para eles, com bolacha e tudo. Então, peço que eles venham fazer aqui, fica mais fácil até para mais vereadores poder acompanhar, né? Eles podem usar aqui tranquilamente. A gente já deixou esse espaço aqui desde o começo do ano reservado fora dos dias das sessões para qualquer conselho e qualquer grupo que quiser fazer a reunião aqui, até porque para a gente poder acompanhar também fica mais fácil, né? Qual que é? Então, só informando aqui que dia 14/9 vai ter a reunião aqui da rede, né, feminina, né?
de proteção feminina, e dia 23/9, capacitação, e dia 6/10, novamente, da rede feminina de proteção. Eu estive na manifestação, lá em União da Vitória, mas antes de União da Vitória, nós fizemos uma pequena carreata aqui em Frontin, né? Participamos, e todos que estavam nessa pequena carreata foram para a União da Vitória também, participar dessa manifestação por liberdade e democracia, né? E os caminhoneiros, como disse o vereador Daniel, né, estão com outra pauta de reivindicação que é justa. Mas enquanto não quebrar o monopólio da Petrobras, nós vamos pagar a gasolina cara, porque é só pensar, uma empresa só domina a produção, o refino do petróleo no Brasil. Coloca o preço que quiser. Os acionistas, eles estão lá por dinheiro, eles não estão lá porque eles querem ver o Brasil crescer, né? Então essa é a lógica da coisa. Tem que quebrar esse monopólio da Petrobras, né, e permitir que outras empresas também façam esse refino e a distribuição para poder ter concorrência. Sem concorrência, se eu estou sozinho no mercado, eu coloco o preço que eu quero. Então, a nossa gasolina sempre vai ser cara. Sai Bolsonaro, entra outro, vem outro e vem outro. A gasolina vai ser essa bagunça e o preço alto, como a gente tem acompanhado sempre. Eu quero pedir que a prefeitura cobre a empresa lá que está fazendo os trabalhos de colocação de poste, porque lá na minha comunidade lá, eu não vi eles tirando o poste que tem perto da minha casa ali, né? Está com 3,80 metros. O dia que a prefeitura for lá para abrir, não tem como, né? Então tem que ir lá, notificar a empresa, o nosso código, né, permite até que se multe a empresa. Então vai lá e multa. Não fique enrolando aí. Ah, está com medo, a empresa é grande, esqueça isso. A prefeitura tem advogado lá para recorrer 50 vezes se precisar. Então, cada um que faça o seu trabalho. Uma coisa que eu quero colocar aqui é a questão do esporte, né? Então, está voltando, as aulas já voltaram, as atividades estão voltando, e nós não temos ainda uma organização do esporte no município, né? Então peço que o prefeito e a equipe dele se volte agora para o esporte e coloque alguém lá para organizar essa questão do esporte, porque está abandonado no nosso município. E isso vai ser um fator importante para os adolescentes, né, para os jovens, e também para as pessoas de mais idade, né, que gostam de praticar esporte. Então, está na hora de começar a pensar no esporte e começar a motivar aí os grupos, né, da nossa cidade que gostam dessa prática, e também nas escolas. Era isso que eu tinha para falar por hoje, né? Nossa sessão foi curta. Nós estaremos aqui na segunda-feira, no mesmo horário, às 19h, onde tem alguns projetos em pauta aí, né? Convido todos os vereadores às 18 horas. Né? Convido os vereadores na segunda-feira, após a reunião das comissões, nós já vamos começar então a analisar o regimento interno, a alteração do regimento interno. Já faltam 20 e poucos artigos, até segunda-feira a gente já conclui. Eu vou passar então todas as emendas que eu proponho à comissão, e aí a comissão apresenta para todos os vereadores na segunda-feira, para a gente começar então a ver se todos concordam com as alterações ou não. Então, meu boa noite a todos que aqui estão, e boa noite ao pessoal que nos assistiu pelo Facebook, e convido a todos para segunda-feira então, às 18 horas.